Elon Musk não é um político nem ocupa um cargo oficial no governo de Donald Trump, mas sua influência na política americana cresce a cada dia. Como chefe do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, conhecido como DOGE, Musk tem desempenhado um papel central na estratégia de redução de gastos públicos da atual administração. O objetivo? Equilibrar um cenário fiscal desafiador para os Estados Unidos. Seu apoio à saída dos Estados Unidos dessas duas organizações internacionais veio de maneira simples, uma postagem na rede social X. Mas essa mensagem vai muito além de um mero comentário. Ela reflete uma tendência mais ampla dentro da administração Trump e levanta uma questão essencial. Por que um empresário como Musk estaria interessado nesse tema? O histórico de Musk com organizações internacionais pode dar algumas pistas. Em 2021, ele desafiou as Nações Unidas a comprovar que 6 bilhões de dólares resolveriam a fome mundial, um debate que nunca chegou a uma conclusão concreta. Além disso, sua visão de um mundo multipolar e menos dependente de instituições internacionais se alinha à política América Primeiro de Trump. Mais do que uma opinião isolada, a fala de Musk pode ser um termômetro do que está sendo discutido nos bastidores da Casa Branca. Desde seu primeiro mandato, Trump demonstrou insatisfação com a organização do Tratado do Atlântico Norte e as Nações Unidas, argumentando que os aliados europeus não contribuíam financeiramente o suficiente para a defesa coletiva. Seu discurso sempre girou em torno da ideia de que os Estados Unidos estavam bancando a segurança da Europa sem receber nada em troca. Apesar da retórica dura, a pressão de Trump teve impacto. Hoje, dos 32 membros da aliança, apenas 8 ainda não atingiram o patamar de 2% do PIB em gastos com defesa. Um avanço significativo em relação ao início de sua primeira administração. Agora, em seu novo governo, Trump intensificou a pressão e sugere que os aliados elevem esse percentual para 5% do PIB, um valor que nem os próprios Estados Unidos atingem. A escalada da retórica foi ainda mais longe. Trump chegou a sugerir que, se um país aliado não cumprisse essa meta, ele daria carta branca para que a Rússia de Vladimir Putin fizesse o que quisesse. Essa declaração levanta dúvidas. Seria essa apenas uma estratégia de barganha, como no primeiro mandato, para forçar os aliados a aumentarem os investimentos em defesa? Ou haveria, de fato, um movimento real para retirar os Estados Unidos da aliança? Muitos especialistas acreditam que Trump usa essas ameaças como forma de pressão, mas se houver um movimento concreto de saída, as consequências seriam profundas. Como o mundo reagiria a essa mudança? O que aconteceria com o equilíbrio geopolítico global? Se os Estados Unidos decidirem sair da Organização do Tratado do Atlântico Norte, os efeitos seriam sísmicos. A aliança militar, criada em 1949, foi essencial para garantir a segurança da Europa durante a Guerra Fria e continua sendo um pilar da defesa ocidental. Seu princípio mais importante, o artigo 5, estabelece que um ataque contra um membro é considerado um ataque contra todos. Curiosamente, essa cláusula foi acionada apenas uma vez em toda a história, e não foi pela Europa, mas pelos Estados Unidos, após os ataques de setembro de 2001. Naquele momento, a resposta da aliança foi imediata. Sem exceção, os países membros atenderam aos pedidos de auxílio material e militar dos Estados Unidos, provando que a aliança funciona. Mas e se agora os Estados Unidos decidissem sair? O impacto seria profundo, especialmente para a Europa, que precisaria reavaliar completamente sua estrutura de defesa. Uma possível alternativa seria a formação de uma nova aliança militar liderada por potências como França e Alemanha. No entanto, sem os Estados Unidos, essa estrutura teria uma grande fragilidade: a ausência da maior força militar do planeta. Países do leste europeu como Polônia e os estados bálticos, que dependem diretamente da presença militar americana para conter ameaças externas, se tornariam alvos muito mais vulneráveis. Para a Rússia, uma retirada dos Estados Unidos poderia ser vista como uma oportunidade para expandir sua influência sobre antigas repúblicas soviéticas. Dentro da própria Europa, a falta do guarda-chuva militar dos Estados Unidos
poderia levar a uma corrida armamentista entre as potências regionais, aumentando os riscos de novos conflitos. Essa escalada poderia incluir até armas nucleares, já que, para muitos analistas, esse é o único tipo de armamento capaz de deter ambições expansionistas. Mas se a saída dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte já seria um terremoto geopolítico, uma retirada das Nações Unidas poderia ter consequências ainda mais amplas. Embora a organização tenha suas falhas, continua sendo um pilar da diplomacia internacional. Seu papel na mediação de conflitos, imposição de sanções e regulamentação de tratados é fundamental. Os Estados Unidos, como membro permanente do Conselho de Segurança, têm poder de veto sobre decisões globais cruciais. Caso deixassem a organização, China e Rússia poderiam expandir sua influência e, em certo grau, até moldar a agenda global de acordo com seus interesses. Donald Trump já demonstrou ceticismo em relação a algumas agências das Nações Unidas, chegando a retirar os Estados Unidos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, argumentando que o órgão não traz benefícios concretos. Para ele, a estrutura da organização é ineficaz na resolução de conflitos e representa um desperdício de recursos. Se os Estados Unidos realmente abandonassem a Organização do Tratado do Atlântico Norte e as Nações Unidas, os maiores beneficiados seriam, sem dúvida, a Rússia e a China. O impacto dessa decisão poderia transformar completamente o equilíbrio de poder no cenário global. Para a Rússia, essa mudança seria uma oportunidade de ouro. Sem a presença militar dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte, Moscou teria muito mais liberdade para expandir sua influência na Europa Oriental e no Oriente Médio. Países que antes contavam com a proteção da aliança, como Ucrânia e Geórgia, além de nações bálticas que fazem parte da organização, poderiam se tornar alvos mais vulneráveis. O governo russo veria nessa nova realidade uma chance para reforçar sua presença nessas regiões estratégicas. Já a China, que busca consolidar sua posição como potência global, se beneficiaria principalmente da saída dos Estados Unidos das Nações Unidas. Sem o poder de veto americano, Pequim poderia ampliar sua influência em órgãos internacionais e avançar projetos como a nova Rota da Seda, com menos restrições. Além disso, a ausência dos Estados Unidos abriria espaço para que a China assumisse um papel ainda mais central na diplomacia global, algo que vem buscando há décadas. No campo militar, a saída dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte enfraqueceria as alianças no Indo-Pacífico. Sem a garantia de uma resposta coordenada do Ocidente, países como Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e Austrália poderiam se tornar mais vulneráveis a movimentações estratégicas da China. A credibilidade dos compromissos militares dos Estados Unidos seria colocada em xeque, gerando incertezas entre seus aliados. Diante desse cenário, o apoio de Elon Musk à saída dos Estados Unidos dessas duas organizações pode parecer, à primeira vista, apenas mais uma provocação nas redes sociais. No entanto, quando analisamos o contexto mais amplo, fica evidente que essa ideia reflete uma tendência real dentro da administração Trump, e seus efeitos poderiam ser profundos. A retirada dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte e das Nações Unidas não apenas enfraqueceria alianças históricas, mas também abriria caminho para que Rússia e China expandissem ainda mais seu poder. Ao mesmo tempo, reduziria significativamente a influência global dos Estados Unidos. Isso levanta uma questão intrigante. Por que Elon Musk apoiaria uma decisão que, em tese, enfraqueceria a posição dos Estados Unidos enquanto fortaleceria seus principais concorrentes geopolíticos? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar o nosso trabalho.